Programa Zona Esportiva, apoio cultural, Avenida Tênis Clube, 103 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Barrichellos Empréstimos, 5% de margem, saiu o aumento da margem do consignado para aposentado e pensionista do INSS. Legal, estamos começando mais o Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta ao meio-dia na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Você assiste simultaneamente no YouTube. No final da tarde a gente posta no Facebook e também no Instagram. E ali a qualquer momento você pode acessar, ver o assunto que a gente conversou durante o dia, ver programas anteriores, rever alguns debates que se fez, alguma coisa que se trouxe até aqui. Você pode então acessando o Facebook e o Instagram, a qualquer momento buscar Televisão Santa Maria, programa Zona Esportiva. Lembrando sempre, nossos apoios culturais são de Avenida Tênis Clube, 103 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Ótica de grau, solar, relógios, cuias e bombas em ouro e prata, tudo em até 10 vezes nos cartões. Barrichellos Empréstimos, já foi liberada a margem de 5% dos aposentados e pensionistas do INSS. Você pode fazer uma simulação na Barrichellos e ver a sua necessidade de ser suprida com algum empréstimo que lá possa ser realizado. A Barrichellos fica na Venâncio 1401 e o telefone é 3026-6262. Nosso convidado de hoje, Flávio Martellet, amigo de muitas jornadas esportivas, né? Eu dentro da quadra e ele fora da quadra comandando, e também acompanhei o Flávio Martellet na sua carreira de arbitragem por muito tempo. Hoje ele está mais como coordenador técnico da nossa delegacia, ensinando essa gurizada aí que está aí, e de vez em quando também usando um pouquinho do apito, né, Flávio? Tudo bem? Satisfação recebê-lo aqui. Boa tarde, Tessas. Obrigado pelo convite. Satisfação revê-lo com saúde, que hoje em dia, nessa situação que a gente... Já é um grande negócio, já estamos no lucro, né? Estamos no lucro, já temos aquela idade legal, bem vivida. Continuamos... Parei com a arbitragem, arbitrar jogos, mas continua naquela cachaça que é a Associação Santa Maria de Futebol, a entidade que eu estou desde que eu voltei a Santa Maria trabalhando ali. É o meu ponto de referência, é o meu dia a dia. Hoje eu sou o coordenador técnico e trabalho na parte da tesouraria da associação, desde que há muito tempo que eu sou o tesoureiro da nossa associação. E aí a gente vai fazer esse trabalho que a gente plantou há muito tempos atrás, desde o início de nossa carreira de arbitragem, que a gente plantou um nome da ASAF, um nome Martellet, e muito respeitam até hoje por onde a nossa associação vai. Pois é, Flávio, agora eu me lembro, às vezes eu paro a me lembrar, depois de uma certa idade o cara senta numa cadeira, vai tomar um whisky ou uma cerveja e começa a relembrar o passado, é o que nos resta, né, Flávio? Pois é. E eu me lembro aí grandes jornadas que a gente teve a nível de competições municipais, estaduais, e te acompanhando também nessas tuas jornadas aí, a gente, algumas jogando, outras transmitindo, outras assistindo. Flávio, nós tivemos aí, né, uma grande safra de árbitros em Santa Maria, né? Ainda temos hoje, com certeza, mas vamos começar lá no início. Você fazia parte desse quadro que era muito respeitado, né? Tivemos aí grandes árbitros, sem dúvida nenhuma. Um citadino forte que nós tínhamos aqui, talvez fosse aí a raiz de tudo isso, né? Com certeza. E o que tu diz daquela época aí, Flávio? Era mais complicado, hoje era mais fácil, hoje é mais complicado, era mais romântico, isso eu sei que era, né? Bem mais romântico o esporte naquela época do que hoje, né? Mas o que te relembra daquele tempo aí, Flávio? Vamos para o saudosismo. Isso. Local primordial do futebol de salão, Corinthians. Aquele ali no palco, sempre cheio de gente,
clássicos de jogos de futsal assim, de altíssimo nível, decisões acaloradas, um espetáculo, lotava aquilo. Você lembra que eram várias equipes de categorias bem formadas, com excelentes jogadores, com equipes que jogavam naquela época o campeonato estadual, né? Que se destacavam muito, atletas de gabarito, de qualidade, treinadores. Não posso também me furtar de citar a arbitragem que nós tínhamos naquela época. Um quadro fortíssimo, de grande capacidade, de grande conhecimento, que despontava no Estado. Era respeitado em todo o Estado. Era respeitada. Para você ter uma ideia, quando cheguei em Santa Maria em 1985, retornando, que eu passei um tempo fora, eu digo, como é que eu vou entrar na arbitragem? Eu já tinha feito curso em Rondônia, isso em 83. Sim. E eu já estava engatinhando, já tinha arrumado minha seara, eu estava legal, estava bem, muito bem. Todos os jogos importantes, tanto no salão como no campo, eu estava lá. O gaúcho vai lá e apita. Então eu ia lá e fazia com qualidade. Vim para Santa Maria, eu refiz todos os cursos e comecei a trabalhar aqui pelas federações, do campo, salão. Depois fiz curso de 7 e trabalhar com as AF. Aí a gente foi galgando alguns espaços consideráveis, jogos importantíssimos, competições importantíssimas. Eu tive o prazer de ser, acho que o primeiro Santa Maria a apitar aquela época, uma Taça Brasil que teve aqui em Santa Maria. Aquele hexagonal, né? Hexagonal, eu estive aqui, eu trabalhei nesses jogos. E por ali foi um caminho, início assim, que deslanchou para o resto da minha vida. Fui também chamado para arbitrar os jogos de inauguração do ginásio de Itapera, com os companheiros de Porto Alegre. E ali foi uma alavanca que me levou para a série ouro, prata, ouro no futebol de salão. Futebol de campo também, graças a Deus, tive muito respaldo a ter jogos. Aquela época tinha muitos jogos do amadorzão. Sim. Muito amadorzão. Yeah. Então eu rodei esse estado apitando amadorzão. Um dos clássicos mais importantes que eu apitava, que eu gostava de ir, os times gostavam, vamos dizer assim, que eu fosse lá. Era o clássico 38 de Itaqui. Itaqui. É o 24 de outubro e 14, não me lembro. Então eu ia para lá. Então, distante daqui, 390 quilômetros. Era uma viagem. Era uma viagem. Nós íamos daqui de carro ou de ônibus naquela época, apitar o clássico do amadorzão lá. Então são jogos que marcaram a minha carreira. E aí eu também nesse período todo, eu fui também delegado de futebol de salão em Santa Maria por muito tempo. Mas queira ou não queira, a profissão desgasta. Isso é desgastante. Equipes, ponderações aqui, ponderações ali, ocupa o teu trabalho, às vezes que requer uma disponibilidade intensa. Então eu digo, não, chega de me incomodar. Então vamos trabalhar só com a arbitragem e assim eu continuei até 2006 ou 2007, eu continuei arbitrando, depois chegou meu tempo e parei. O futebol de salão naquela época, hoje é futsal, futebol de salão naquela época, né? As regras eram, digamos assim, mais claras no teu entendimento, ou hoje a situação é mais fácil? É difícil a gente comparar épocas, né? Bem difícil. Mas eu me lembro naqueles jogos, vocês tinham muito mais, acho, poder aliás, obrigação de decisão, né? Hoje as coisas são mais mastigadas, naquela época tu tinha que matar no peito uma série de coisas, né, Flávio? Pois é. Você se lembra do tempo do gol, impedimento? Sim. Gol de impedimento. Né? Então são coisas que a gente fala, impedimento de futebol de salão hoje. Mas existe o arremesso do goleiro, tinha que ser na quadra... Sim, tinha que picar na quadra antes. Né? Então são eram coisas que hoje em dia, com a unificação com os jogos da FIFA, ficou mais abrangente. Antigamente era mais jogado, mais técnico. Hoje em dia, além de técnico, tem muita força. Sim. Tem muita força. O preparo físico é 60%, 70%. Preponderante.
Você vê que joga 5, 8 minutos uma equipe, que daqui a pouco já repõe com mais 5 novos atletas descansados. Então, aquela automaticidade do jogo, aquela força continua, né? Mas em termos de regra, sempre tem polêmica. Tanto no passado tinha polêmica, se era gol de dentro da área, era impedimento. A bola saiu, a bola não saiu. Saiu toda, não saiu toda, queimou a linha, não queimou a linha. Hoje é bem diferente, né? Então, cada ano houve aprimoramento, né, no salão. Então, eu acho que o antigo era melhor que apitar ou o novo, nós temos que nos adaptar à situação conjuntural. Isso era uma situação realmente bastante marcante, né? Inclusive tinha só um árbitro e 2 auxiliares, né? Era só um árbitro na época, né, mãe? Um árbitro, 2 auxiliares, era tempo cronometrado na mão, né? Sim. Então, era bem diferente. Hoje já são 2 árbitros, um cronometrista, um anotador, tem mais um representante de quadra, então ficou bem mais fácil. Dividiu mais as tarefas, mas a responsabilidade continua mesmo, aumentando sempre a responsabilidade do arbitragem. Da arbitragem. Né? E me diz uma coisa, Flávio, dentro dessa transformação que aconteceu, até que ponto ela responsabiliza mais ou menos o árbitro dentro de uma competição, dentro do jogo? Olha, o árbitro é o responsável por tudo. Entrou, recebeu a súmula dali para frente, ele já é o responsável. Então, é complicado. O jogo é complicado. Os atritos antes dos jogos existem. A direção não é satisfeito com isso, não é satisfeito com aquilo. Haja visto, você viu agora bem recente, a escalação do Daronco do Juventude. No fim foi um jogo tranquilo? Jogo tranquilo. Né? Então, você tem que administrar. Vou citar um fato. Eu não me lembro se foi 87, 88, acho que um dos jogos mais importantes do futsal da cidade de Santa Maria. Clube Recreativo Dores e Veículos Possobon. O terceiro jogo. Não sei se você se lembra. A decisão, lembro sim. Lá no Corinthians. Lá no Corinthians, lotado. Acho que cada equipe tinha vencido um jogo. Acho que tinha vantagem o Veículos Possobon. E veio o terceiro jogo. No lado, em frente às cabines, né? Tinha uma rede de proteção. E uma das torcidas botou... Desabou a rede, eu me lembro. Desabou aquela rede. Para você ter uma ideia, Tesses, foi o jogo mais estressante, mais demorado que eu trabalhei em minha vida. Foram mais de 2 horas de jogo. Caída da rede, arrebentaram a rede. Garantia do policiamento para que o jogo houvesse. O Lencina, falei com ele, não, pode tocar martelo que não tem problema. Realmente não houve nada extra, só jogaram bola. Mas dentro de quadra, cai aqui, cai ali, um time ganhando joga água aqui, o outro joga água lá, seca a quadra, não seca a quadra. E ficou um jogo bem tenso. Eu te digo, aquele jogo para mim foi desgastante. Foi marcante até hoje. Foi marcante. Eu tenho a fita lá em casa, eu volto a meia, dar uma olhadinha, que jogo assim, fenomenal. E para mim, marcou muito aquele jogo do Dores e Veículos Possobon. Acho que empataram. A Dores saiu ganhando, ela ganhava o título. E acho que lá os 13, 14, mais ou menos essa média de tempo, o Veículos Possobon empatou. Aí foi um sufoco. Sim. E você veja que naquela época o Cidadino era tão forte, formava tantos jogadores, que inclusive as equipes em volta da região se fortaleceram a nível estadual. Júlio de Cacilhas e Tupanciretã, que nunca tinham aparecido no cenário, apareciam com jogadores que saíram daqui. Eu mesmo fui jogar em Tupanciretã. Eu consegui fazer algo inédito. Para mim, como diretor, já tinha me aposentado, fui diretor, treinador e voltei a jogar. Fui árbitro ainda, fiz o curso de arbitragem. Me lembro de você. São Cepé. Eu fiz uma trajetória complicada. Eu comecei aqui em Santa Maria, quando eu cheguei, tinha encerrado minha carreira. Fui ser diretor, treinador, árbitro, depois voltei a jogar. E aí voltei a jogar lá em Tupanciretã. Então,
era muito forte a mesa de futsal aqui e formava tantos jogadores como arbitragem, né? Muito forte. Nós tínhamos árbitros excelentes, assim. Eu não vou citar nomes para não... Sim, para não melindrar, né? Melindrar. Mas eu me lembro que a gente ia lá na federação falar, na época eu fui dirigente, e o pessoal lá tinha um conceito com a arbitragem de Santa Maria fantástico. Muito. Quando eu era diretor, e quando me chamaram para mim participar da Série Ouro, acho que um dos primeiros da cidade, ou o primeiro, eles fizeram uma reunião, assim, o conceito, os elogios para a nossa arbitragem eram sensacionais, fora de série. E dali começou a alavancar, né, gente? Alavancou a arbitragem, fomos jogando, apitando por tudo que era canto do estado. Vinham gente de Porto Alegre, nos apanhava aqui, ia para Itaqui, Uruguaiana, São Borja. E aí a gente rodou o estado todo aí. Eu e mais os colegas aí, que nós tínhamos uma equipe fortíssima, fortíssima, tanto no campo como no salão, muito respeitada. Não, problemas em arbitragem? Teve, vai haver, sempre vai haver. Mas que assim que ressaltasse os olhos, nada a contestar. Flávio, eu acho ainda que Santa Maria, tu observa de fora, sei que tu hoje está mais só com a arbitragem, né? Mas também acompanha, observa. Santa Maria continua tendo o mesmo manancial de atletas, continua tendo. Só que não está sendo bem administrada essa potencialidade toda que nós temos. Talvez uma competição um pouco diferenciada aí, né, precisasse existir para nós voltarmos a ter aquele futebol salão forte. Está faltando aquele... Nós começamos pela casa, né? Temos a competição forte em casa, a partir dali nós de novo nos projetaríamos. As coisas não podem ser atravessadas, nós estamos ficando atravessando o samba, né? Sai um pouco para cá, um pouco para lá e no fim não sai nada. Talvez eu tenho cobrado muito isso, então a gente consiga o retorno. A gente tem que dar uma mesclada, o retorno um pouco da velha guarda com a jovem guarda, trazer aquela experiência do passado com a vitalidade do pessoal do presente e aí conseguir conduzir as coisas. Existe uma separação, parece que diz assim, ó, o que era do passado não serve mais, o que agora tem que ser assim. Mas tem que se trazer, que ali, talvez quem não tenha acompanhado, você acompanhou, estava colocando ainda aqui, nós tivemos competições nacionais aqui, com sede aqui, nós já tivemos competições fortes, estaduais, mas tudo isso foi uma coisa que foi sendo galgada ao natural e aos poucos. Então tudo tem que ser projetado, trabalhado, né, planejado, para que se consiga fazer. O futebol salão tem condições de voltar àquele tempo, mas para isso acho que tem que ser chamado pessoas que passaram por aquele tempo ali para auxiliar com a sua experiência. Nós temos aí o próprio Leonardo Couve, né, uma pessoa que pode nos trazer muita coisa. É uma pessoa, e eu não vejo ninguém procurar pelo Leonardo para ter aconselhamento. E assim eu não vou começar a citar um monte de nomes aí no fim, sabe? Mas como você diz, vai melindrar. Mas tem tanta gente que pode ser chamado de repente para montar uma comissão e vão tocar de volta o salão. Eu acho que está faltando isso aí, né, Flávio? É complicado, muito complicado. Perdeu-se um pouco de espaço, penso que perdeu um pouco de espaço. A fórmula também do campeonato também faz com que dê uma amenizada, assim, os custos, hoje não é mais nada de graça, não tem nada de graça, é alto, é custo. Não sei se você se lembra, antigamente tinha aqueles quadrangulares, sediados. Exato. Aquilo ali era uma coisa assim estrondosa, era muito bacana de trabalhar, se via equipes novas. O problema é que a safra de jogadores também está devagar. Não podemos... Tem bons jogadores, tem dirigentes, muito bons dirigentes. Eu cito o Maninho ali do União, fazendo esforço sozinho, né? Carregando sozinho. É. A universidade tem o respaldo atrás, queira ou não queira, tem o respaldo atrás. Mas eu vejo o União Independente, coitado. Esse é um herói. Esse no momento, para mim, aqui da cidade, né? Eu vejo que é um herói. Não tem ninguém para ajudar, não tem ninguém para ajudar. Não, e vai lutando, vai indo. Infelizmente, por circunstâncias da pandemia, não estão conseguindo treinar, não tem ginásio liberado. Isso aí tudo dificulta. Com certeza. E aqui o que acontece? Ele perde o entusiasmo para aquela competição, perde o foco, vamos lá, vamos com o que podemos fazer. E realmente estão podendo, que eles estão fazendo,
Não está legal no momento, né? Parece que acho que andaram perdendo as duas. Isso. Duas, né? Por enquanto. Mas é um abnegado à União Independente. Que merece um apoio. Mas com certeza. Hoje em dia, os patrocínios são muito poucos. Antigamente eu tinha gente forte. Forte mesmo, você sabe. No passado é que tinha o veículo exposto bom, o jovem, tinha um investimento fortíssimo. Hoje em dia não. Acho que não tem não tem. Aporte financeiro suficiente para dar um grau de qualidade à equipe. Mas aí precisa ter, como disse, a base forte para o pessoal acreditar no esporte aquele. Senão é só uma equipe puxando, é difícil. É difícil. Então está faltando essa estrutura toda aí para a gente retornar. Com certeza. Até o próprio município, né, tem as competições. Eu vejo assim, ó, uma competição que faz com que possa aparecer muitos atletas novos, desde cedo. O GESMA. Sim. E esse GESMA... Tem que haver investimento. É um investimento que a prefeitura faz. Aparece, tem que ser valorizado, tem que ser prestigiado. Com certeza. Tem atletas que saem dali. Depois tem as escolas, as outras escolinhas que temos aí que são fortes, que já estão mandando atletas de campo para outros times mais importantes, estão tendo retorno, né? Mas muitos atletas não ficam aqui. Despontam fora da cidade. Acabam despontando fora. Fora. Aqui na cidade é pouca coisa que se salienta, né? Então é difícil. Flávio, para nós encerrarmos aí, o pessoal que deseja ser árbitro, que está cursando educação física ou qualquer outro curso também, não precisa só ser educação física, né? Mas que não deseja, não sabe como fazer, como procurar, Flávio. Bom, para ser árbitro tem que gostar, tem que querer. Porque vai enfrentar várias situações inesperadas. Sangue frio, tranquilidade, cabeça feita e ter objetivo. Nós temos aqui os cursos fornecidos pela Federação de Futebol de Campo, Futebol de Salão. Existem épocas que são realizadas. Nós temos aqui na cidade 2 delegacias de futebol, a do campo e de salão. Qualquer coisa pode procurar a ASAF. Está sempre aberta para qualquer informação. Nós temos ali um quadro de 68 árbitros. De 68, somente 2 não têm curso. O resto, todos têm curso, ou nas 3 federações, de futebol de salão, campo ou 7. Esses têm, todos têm. Então, é ali o nosso marco inicial de uma carreira de arbitragem. Vamos dizer assim, vamos citar assim quem frequentou ali. Anderson Daronco. Maíra Mastella, Andressa Hartmann, Diego Menezes, Diogo Goldani e tantos outros, vou só faltar que estão em evidência no momento. São tudo, vamos dizer assim, passaram pelas áreas. O seu beabá do futebol, a regra do futebol, passaram nas AF. É o celeiro de formação da arbitragem. É ali que começam a aprender a apitar, porque nós temos vários jogos, nós trabalhamos em várias cidades do estado e o pessoal que faz o curso, de imediato não sai apitando. Isso não acontece. Então ele vai ter que ter uma experiência maior. Onde é que é a experiência? Dentro da associação. E tem o Rafael Klein também, que passou. Desculpa, o Rafael Klein. O Rafael Klein. Temos aí do passado, Gilmar. Gilmar do passado. Aí tem um monte de árbitros do passado. Se for fazer, Santa Maria sempre foi um grande potencial de arbitragem. Sim. E a ZAF realmente tem o mérito de ser a geradora e a criadora de tudo isso. Olha, o menino Rafael, excelente pessoa, excelente árbitro. Vai para lá de quarto árbitro, às vezes desestimula a pessoa. Dá uma trancada na carreira. Como fizeram com o Gilmar, né? Ainda bem que depois saiu... Nós tivemos, o Anderson teve um momento esplêndido, na hora de renovação da arbitragem ele entrou e está aí hoje o alemão. Né? Está aí. Ainda semana apitou aí o Grêmio Juventude, abaixo de muita crítica, fez uma bela na arbitragem. Isso aí, tá? Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Parabéns pelo trabalho que desenvolvesse até agora na arbitragem aí, né? E fica aí o convite, né? Vamos participar da ZAF aí, vamos conversar, vamos fazer uns cursos aí, porque sem dúvida vale a pena. É uma arbitragem que tem respeito no Rio Grande do Sul
E se você tem alguma queda, como disse o Flávio, tem alguma vontade, se tem desejo, está aí a grande oportunidade. Vamos entrar numa associação que tem credibilidade acima de tudo. Isso é que precisa na arbitragem. Grande abraço a todos, amanhã estamos de volta no nosso Zona Esportiva. Programa Zona Esportiva, apoio cultural, Avenida Tênis Clube, 103 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Barrichellos Empréstimos, 5% de margem. Saiu o aumento da margem do consignado para aposentado e pensionista do INSS.